Faltam 6 meses de contrato com o Corinthians. E se você não tiver nenhuma proposta, você volta para o Corinthians para cumprir o contrato. Você sempre deu a impressão, você nunca disse uma frase respeitosa com relação ao Corinthians, mas você sempre passou a impressão de que o Corinthians é a sua última opção. Que você só volta ao Corinthians se realmente não tiver outra oportunidade. É assim que você se sente? Eu acho que o Corinthians, na minha carreira, na minha vida, eu não vou deixar de pensar no Corinthians, porque eles me deram eles me ajudaram a voltar a ter a confiança. Aconteceu aquele lance do pênalti, a torcida me criticou, algumas pessoas dentro do Corinthians me criticaram, mas eu sou profissional, eu me apresentei agora, antes de ir para o Chelsea no Corinthians. Se você perguntar para as pessoas lá dentro, eu sempre fui profissional, eu chegava na hora que tinha que me apresentar, eu treinava. Eu não pude treinar com o pessoal do Corinthians porque lá eles decidiram que eu deveria treinar fora, porque eu correria risco talvez de se machucar, essas coisas, para que eu não pudesse ser vendido alguma coisa. Eu acho que se acontecer isso, de não aparecer em nenhum clube, eu vou me apresentar e vou trabalhar até acabar meu contrato. Mas não te deram oportunidade? Não deram oportunidade para você, de repente, jogar no Corinthians? A todo momento você chegou sabendo que você não ia jogar, é isso? Não, eu cheguei, eu fui apresentado com o pessoal, eu fiz a parte toda de testes, eu fiz alguns trabalhos físicos, mas na hora com bola, não deixaram eu treinar. E talvez algumas pessoas não sabem, então eu não vou lá Eu pensei que o Tite tinha você à disposição, mas como você ia ser negociado, não sabia dessa situação. Não, ele tinha, eu tava lá, eu fiz tudo junto com o clube, só que com alguns trabalhos com bola, eu ficava fora e fazia trabalho físico, então... mas eu nunca... Ficou à disposição para ser relacionado, é isso? Eu fiquei fora porque era o período de negociação, então eles não queriam que talvez eu me machucasse, essas coisas. Então, eu não tenho problema de me apresentar lá, de treinar e de jogar. Ok, vai acontecer muitas coisas, mas eu não tenho esse problema. Eu vou lá, vou ser profissional e vou tentar fazer aquilo que eu fiz no começo no Corinthians e como eu fiz no São Paulo. Só que... Mas não é o seu desejo, é? Nesse momento não é o meu desejo, mas... se por acaso acontecer alguma coisa de eu voltar, eu farei isso. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Agora sim, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Eu já fiz uma bobagem muito grande na minha carreira. E que dentro do meu contexto é pior que perder um pênalti. Porque foi irresponsabilidade minha. O pênalti, você executou o que você tinha que executar e deu errado. Mas eu, de vez em quando, eu sonho com aquele momento e acho que eu ainda vou conseguir fazer o certo. Esse pênalti é assim para você? Às vezes até o sonho meio acordado. Eu às vezes começo a pensar e falo, mas e se eu tivesse feito daquele jeito, aí eu não ia ter feito o que fiz. Esse pênalti é uma coisa que fica voltando na sua cabeça ou é só aqui quando a gente te pergunta? Não, só quando vocês me perguntam. Ok, eu errei, mas o futebol é tão engraçado que as coisas acontecem muito rápido. E quando eu errei na quarta-feira o pênalti, foi quarta ou quinta, não lembro, no domingo eu tive outra oportunidade de bater um pênalti. Foi contra o Fluminense. Eu bati diferente e fiz o gol. Mas naquele momento eu vi que era aquele jeito de bater e na quarta-feira eu vi um jeito diferente. Então eu errei e no outro eu fiz. Só que nada apaga de fazer um pênalti, bater um pênalti e errar numa decisão e numa fase de um exemplo, de um brasileiro que é pontos corridos. Então, sim, o peso é muito diferente e aquilo pesou. Se você perguntar, o Pato no Corinthians o pênalti que ele errou. E só para deixar registrado, você não é o único, você não é o único. Todos nós, né? Todo mundo que já viveu alguma coisa na vida, já fez uma coisa que gostaria de ter feito de outro jeito e se arrepende de alguma forma e às vezes sonha acordado. Puxa, podia ter feito aquilo de outro jeito, talvez as coisas acontecessem de outra forma. A gente nunca vai saber. A gente faz o melhor que pode, tentando acertar sempre. Eu posso só dar um ganchinho? Claro. Mas... o pênalti, ele me prejudicou naquele momento, só que se não fosse aquele pênalti, talvez eu não fosse para São Paulo e ele me ajudasse a crescer tanto como eu cheguei nesse momento.